Vamos à sétima parte da nossa reflexão, aqui no Psicoleitura. E se esse conteúdo faz sentido para você, deixe o like e se inscreva. Ok, vamos lá. Hoje a gente vai focar numa figura bem central das raízes filosóficas da psicologia, né? Mencionada lá na página 30 do material, Jean-Martin Charcot. Ele lecionava sobre a histeria, certo? Lá no famoso Hospital de la Salpêtrière, em Paris. Exatamente. Um lugar icônico para a história da medicina e da psicologia também. E o Charcot, pelo que está no material, ele acreditava que a histeria seguia umas fases bem definidas, né? Quase como um roteiro. Isso, um roteiro quase previsível. E ele achava até que dava para curar com hipnose. Hipnose, uma ideia bem interessante para a época, né? Mas ele via a histeria como uma doença física, certo? Buscando uma causa biológica mesmo? Exatamente. E o fascinante é que, embora o Charcot buscasse essa base biológica, muitos dos contemporâneos dele, discordavam. Ah, não era consenso então. De jeito nenhum. Alguns até sugeriam, e isso está no material, que as pacientes histéricas talvez estivessem só Representando, sabe? representando. Como assim? Tipo, atuando o comportamento que ele meio que esperava delas. Pelo menos essa era a suspeita de alguns críticos. Nossa, que complexo. Pois é, mas essa abordagem dele de tratar a histeria como uma condição física, quase neurológica, foi um passo importante, né? Mesmo sendo controversa. Importante em que sentido? Mostrava uma tentativa, assim, de aplicar um olhar mais científico para esses quadros que eram tão estigmatizados, né? Tirar um pouco do misticismo. Entendi. E é aqui que a história fica ainda mais interessante, porque um dos alunos mais famosos de Charcot foi ninguém menos que... Sigmund Freud. Exato, Sigmund Freud. E o Freud, segundo a fonte, ficou convencido por essa ideia do Charcot. Ficou convencido, sim. Pelo menos inicialmente, né? A ideia de que a histeria era de fato um mal físico. Isso mexeu com ele. E essa convicção, essa intriga, foi um dos pontos de partida para ele desenvolver a própria teoria, a psicanálise. Foi fundamental. A histeria se tornou uma das primeiras condições que o Freud buscou explicar. Mas ele foi por um caminho diferente depois, né? Sim, mas partiu dali. E o material menciona outro nome importante que trabalhou com Charcot em Salpêtrière, né? O Alfred Binet. Isso, o Binet ficou mais conhecido depois pelos estudos sobre inteligência. Isso só mostra o impacto do Charcot, o calibre das pessoas que circulavam por lá. Verdade, ele foi pioneiro no uso da hipnose para tratar a histeria, então. Foi um dos pioneiros importantes, sim, e, crucialmente, ele ajudou a legitimar o estudo desses fenômenos, sabe? Mesmo enfrentando muito ceticismo. Legitimar, no sentido de tornar um assunto sério para a medicina e para a ciência. Exatamente. Tirar da esfera da simulação pura ou da questão moral e trazer para a investigação clínica. A influência dele sobre o Freud é um marco na história da psicologia, com certeza. Fazendo essa ponte, né, entre a neurologia do século XIX e a psicanálise que estava surgindo. Perfeito. Essa conexão é fundamental para entender o desenvolvimento da psicologia como a gente conhece. Charcot, mesmo com ideias que hoje a gente vê como limitadas, abriu portas. Muito interessante essa trajetória, uma figura complexa, sem dúvida. Com certeza. A história da ciência é feita dessas figuras, né? Que avançam o campo mesmo quando suas teorias não são totalmente corretas no longo prazo. Fica a reflexão, então, sobre como até as controvérsias e os debates impulsionam o conhecimento. Bom, encerramos essa parte da nossa análise por aqui e não esqueça de deixar seu like, hein? Um forte abraço e até a próxima.